Sejam bem-vindos a mais um programa Vida é Assim, com essa temporada que tá chique, que é a temporada Oráculos e Terapias. Lembrando você do Facebook, Instagram e YouTube, sempre todos os sábados às 9 da noite. Eu peço que você compartilhe, se inscreva nas páginas, comente, marque os seus amigos, né? Porque eu sempre digo que esse programa é de utilidade pública, porque traz muitas informações interessantes, com conteúdo, ó, chique para você. E eu aguardo a sua mensagem, tá bom? As suas sugestões, os seus comentários, sugestões de pautas, né? Sempre muito bem-vindo mostrar que a vida é assim. E para mostrar que a vida é assim, eu vou conversar com o Adriano Cabral. Ele faz barra de axis, ele faz mesa radiônica, reiki, apometria, mas hoje nós vamos falar do Theta Healing. Já ouviu falar? É uma meditação guiada. Então, vem que você vai gostar. Então chegou a hora do Theta Healing. Muito grata por estar aqui com a gente, viu, Adriano? Gratidão é minha. Agradeço muito. Chegou a hora do Theta Healing. Vocês estão acompanhando aí a temporada Oráculos e Terapias. Você que é do YouTube aqui em cima, todos os outros programas. E vocês estão estranhando porque não é no estúdio de praxe que a gente grava. A gente está aqui no espaço do Adriano, que se chama Espaço Casina, aqui em Jacareí. Olá, pessoal. Esse é o Espaço Holístico Casina. Para quem não conhece, Casina é uma palavra em sânscrito que significa a vontade do querer. E o nosso trabalho aqui no Casina é exatamente esse: ajudar cada pessoa que tem a sua vontade, que vem do seu chakra cardíaco, a encontrar a sua verdade com vontade. Assim todos podemos encontrar o caminho do meio, aonde cada um pode contribuir para que o melhor seja para todos. Sejam bem-vindos. A Márcia de Paula, que já passou aqui pelo programa falando de constelação familiar, atende aqui também. E vocês fazem muitas coisas, né? Você, por exemplo, na abertura, olha, terapeuta holístico, barras de axis, apometria, reiki, mesa radiônica e Theta Healing. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Pra evoluir, imagina que beleza. Mas antes de a gente entrar efetivamente no Theta Healing, que eu já ouvi falar, mas eu nem quis procurar na internet, porque eu acho que o legal foi a experiência, né, que eu passei. A surpresa, né? A surpresa, exatamente. Então, sempre quando tinha algum tema interessante, eu nem ia procurar, porque eu acho legal tirar as minhas próprias conclusões, né, pela minha própria vivência. Antes de entrar no Theta Healing, conta um pouquinho a sua trajetória, como você veio, como você se tornou terapeuta? Então, a minha trajetória é muito parecida com a de muitos, atrás do autoconhecimento. Porque geralmente, e principalmente no começo, foi muito difícil quebrar os paradigmas, principalmente familiares, crenças familiares, que você não pode fazer isso, aquela velha conversa. O homem não chora, o homem tem que ser assim, tem que ser assado, esse lado é muito obscuro, esse lado ninguém olhou para isso, então por que você vai olhar? E relacionado a essa quebra de paradigma, eu comecei a minha caminhada. Eu comecei primeiro pelo reiki, adorei ser atendido por uma terapeuta de São José dos Campos, a Márcia também, e depois daquilo eu nunca mais parei. Essa foi a primeira porta que se abriu para mim, e eu continuei a me investigar, investigar esse meu lado mais sensível, digamos, e estamos aí na caminhada. Há quanto tempo já? Já faz uns 7 anos que eu venho nessa busca.
Caramba, e é uma coisa atrás da outra, né? Eu vejo que vocês, terapeutas, usam muitas outras terapias que vai complementando o tratamento, né? Do Exatamente. paciente. Tudo é energia, né? Tudo está ligado. E partindo desse princípio, as terapias holísticas estão ligadas umas às outras. Porque o holístico quer dizer o todo. E se é o todo, não vai trabalhar só o seu braço ou a sua perna. É o todo. Dentro, fora e por aí vai. É verdade. Bom, vamos então ao Theta Healing, então. O que é um Theta Healing? O Theta Healing nada mais é do que uma meditação guiada. E essa meditação guiada, você consegue, as frequências, a gente tem isso dentro de nós. A cada tipo de frequência você consegue chegar a um patamar. Se chama Theta Healing pela frequência Theta, porque é nessa frequência que a gente do Theta Healing chama da frequência dos milagres. É aí que acontece a mudança de crença, porque o Theta Healing ele é buscado de maneira harmônica, principalmente relacionada a crenças limitantes. Tem muita gente que me pergunta qual a diferença das barras de Axis e do Theta Healing. Há muita diferença. Por exemplo, o Theta Healing a gente não tem os pontos na cabeça como as barras, os 32 pontos. O Theta Healing é uma meditação guiada, que o terapeuta te guia para que você mesmo consiga desmistificar a crença em si. Cientificamente, se a gente pegar mais a fundo aqui, trabalha esse tipo de frequência. A gente vai passando de frequência em frequência até chegar ao Theta, a frequência Theta, e desmistificar essa crença que está impregnado no seu inconsciente. Você falou da frequência Theta. E qual é a sequência? Delta é a primeira. Delta. Theta. Theta já é a segunda? Já é a segunda. Já é dos milagres? Exatamente. Caramba, então se a Theta já é a segunda dos milagres, imagina quando a gente chegar lá para cima. Então, aí é que vai. A gente chama de sétimo plano, onde tudo se realiza, onde o Criador está. E isso é interessante deixar bem claro aqui, que essa técnica não tem nenhum tipo de vínculo religioso. Ah, muito importante, isso mesmo. Não interessa se a pessoa acredita em Alá, Buda, Oxalá. Ou é um ateu. Ou é um ateu. Isso funciona porque é natural. O Theta Healing tem essa característica de mostrar um dom que a gente tem que é pouco exercitado. E que é, no fundo, além de uma meditação guiada, é uma oração. Só que a maioria das pessoas começou a florear isso como tudo quântico. Também é certo falar que é quântico, mas é algo muito mais simples do que se imagina. É uma conexão direta, onde os nossos ancestrais já faziam, só que não tinha esse nome americano. Ela só compilou diversas técnicas e ela recebeu também canalizações para que isso seja feito de uma maneira harmônica. Ela fez da maneira dela. Só que há muitas pessoas fazendo isso pelo mundo inteiro e simplesmente fazem. E tem resultado com isso. Ela é uma havaiana, está viva. E é uma das poucas técnicas, isso que eu achei muito interessante, que é uma das poucas técnicas que estão difundidas no mundo e essa pessoa está viva. E ela se curou com essa técnica que ela criou. Ela tinha um problema muito complicado numa das pernas. Com a fé dela, ela canalizou isso. E ela tinha estudo já em relação a muita coisa em relação a isso. Ela e o ex-marido. E ela começou a testar nela própria. E deu muito certo. E hoje essa técnica ganhou o mundo. Mas como se sabe? Se são 7 frequências, né? Repete aí de novo. Delta, que é a primeira. Theta, alfa, beta e gama. Mas por que ficou no Theta se ela pode ser gama healing? Não, é que isso não quer dizer que mais para cima ela obtenha mais milagres. Não. Não, por exemplo, o delta tá ligado ao sono profundo. Sabe quando você pega no sono literalmente, aquilo 1, 2 horas da manhã que você ronca mesmo, quando você tá
quando você já não vê nada e não ouve nada. Esse é o delta. 0 a 4 Hz. Teta, estado profundo de relaxamento. Você já fez reiki? Já. Sabe quando você relaxa e você parece que não está ali? Não está ali. Só o seu corpo está ali. Você está nessa frequência, do teta. Por isso que o teta é uma frequência que abrange a maioria das terapias holísticas. Porque tem esse propósito de relaxar. E só acontece quando você solta, quando você se entrega. E qual é o número da frequência? Teta é de 4 a 7 Hz. Você já ouviu falar em sons binaurais? Já, tem estudado isso. Então, isso é muito legal. É uma coisa muito interessante, principalmente para quem sofre com insônia. Se você ativa uma frequência de 0 a 4 Hz, que é o sono profundo, você, não no primeiro, não no segundo, mas vai depender do seu estado mental, a nível de pensamento acelerado. Isso vai diminuindo e você vai pegando no sono consequentemente. Olha! Com esse tipo de frequência. E o alfa é do 7 ao 14 Hz, que é relaxado, estado meditativo. Como se você sentasse para meditar, mas você não está totalmente relaxado. Beta, 14 a 28 Hz, ativo, alerta, pensando. Você está normal. E a maioria das pessoas está nesse padrão vibratório. Gama, 40 Hz a 5.000 Hz. Atividade mental elevada. Então não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Eu achei que o teta fosse o segundo. Não. Ele é o penúltimo. Ele é o segundo entendi. de cima para baixo. De cima para baixo. Gente, agora ficou claro para mim. Perfeito, porque isso que eu entendi, se atinge os milagres logo no segundo, não. Então tem caminhada. Então nós seres humanos estamos A maioria está vibrando nesse padrão vibratório, gama. Na gama. No gama. Que é 40 a 5.000 Hz. E é o quê? O que se traduz isso? Aceleramento de pensamento. Sim. A pessoa não consegue dormir pensando no boleto para pagar. Né, gente? Quantos de vocês aí, né? Eu também já passei por isso. Tá pensando aonde o marido foi, aonde a esposa foi, e por aí vai. O desemprego, a presidência, ou algo assim. Algo que mexe com ele, que não o deixa dormir, não deixa ele em harmonia. A maioria está vibrando nesse padrão. E o Theta Healing é uma das ferramentas que pode amenizar esse padrão vibratório. Hoje já cientificamente provado, né, que isso funciona, que cada tipo de numeração, quanto maior a numeração, mais denso está. Por isso que você pensou que o delta estava embaixo, mas não, ele está em cima. E o que acontece? Quanto mais você vibra esse tipo porque é um acúmulo, é um somatório de negatividade. E isso não te deixa dormir, porque o seu corpo não relaxa, o seu emocional está abalado. Esse tipo de terapia, o Theta Healing, o Reiki, ele tem o objetivo de trazer harmonia, harmonização. Perfeito. E é isso. Que legal! Nossa, maravilha! Antes da gente continuar, tem um recadinho para você. O sonho é o motor da vida. É ele quem nos dá motivo para levantar cedo, colocar um sorriso no rosto, ir à luta e seguir em frente. Viajar, entrar para a faculdade, arranjar um bom emprego, abrir um negócio, casar, amar e ser feliz, mas sem casar, ficar famoso, salvar o planeta. Sonhos. Tem momentos como agora que fica tudo tão difícil que a gente quase desiste de sonhar. Quase. Só que não. A Influx acredita no seu sonho. Está no nosso DNA. Sonhar com você, caminhar com alegria durante toda a jornada e te preparar, em menos tempo, para chegar mais longe com o inglês ou o espanhol. Então,
O momento é agora de se capacitar para quando tudo isso passar, conquistar todos os seus sonhos. Ô Adriano, e aí, assim, como que a gente sabe em qual frequência a gente está? É assim, há várias maneiras. Por exemplo, teste muscular, aquele que a gente fez, lembra? Não. Que você ficou em pé, pensou numa resposta para o que você queria. Ah, foi. E o seu corpo pendeu. Dá para fazer... Eu trabalho principalmente como... Eu trabalho com a mesa radiônica, eu trabalho na mesa. Porque na mesa dá para medir a frequência. Com o pêndulo. Com o pêndulo, que é a radiestesia. Isso. É isso. Na radiestesia eu faço a medição. Por exemplo, quando eu vou fazer um benzimento a uma casa, eu trabalho com a radiestesia antes para trabalhar na energia da casa, para saber como está. Um exemplo simples, passa um fio de água no seu quarto, bem do lado onde você dorme. Aquilo te incomoda inconscientemente e você não sente, porque é energia. Entende? É simplesmente mudar a cama de lado, você vai dormir bem. Olha só, gente, que legal. A gente às vezes fica em casa ou vai em algum lugar dormir e alguma coisa incomoda e não sabe o que é. É energia, alguma coisa assim. Exatamente. Então você pode ir no lugar, na pessoa, na casa, na empresa tal, e levar o pêndulo e fazer lá as medições energéticas. E saber se muda a cama de lugar, se o escritório fica aqui ou fica ali. Sim, isso é muito parecido com o Feng Shui. Com o Feng Shui, exatamente. Mas esse tipo de atitude em medir não tem nada a ver com o Theta Healing. Tá. Isso é uma coisa que eu fui estudar e fui aprender para dinamizar o meu trabalho. Claro. Foi em relação principalmente à curiosidade. Porque a curiosidade me desperta a me enveredar nesses caminhos. E eu fui achando algumas soluções para coisas pessoais e agora consigo fazer para o outro. E aí você engloba tudo, né? Oferece um monte de ferramenta para a pessoa. Esse é o objetivo. Que legal! Aí a meditação é guiada. A gente tem a impressão, eu tinha a impressão, a gente tinha que ficar sentadinho, com a perna de índio, que nem aquela imagem atrás de você. Sentadinho, bonitinho, fazendo uma... E uma vez eu tentei fazer, muitos anos atrás, eu fiquei estressada. Eu fiquei relaxada. Né? Aí eu descobri a meditação ativa, que aí eu gostei muito mais. E aí tem essa guiada, né? Então a pessoa pode fazer sentada, deitada, e você fica falando, como é que é? Então, há muita mistificação em relação à meditação. A meditação em si, ela não quer dizer que você tem que se sentar e ficar naquela posição de lótus e prestar só atenção na sua respiração. Não é isso. Você pode ficar sentado numa cadeira comum, você pode deitar para fazer o relaxamento, a meditação. Depende de você. É a maneira que você se sentir bem, se sentir relaxado. Porque enquanto o seu corpo, o seu emocional não estiver relaxado, você não se conecta. Porque o estereótipo dos Hertz, porque o estereótipo do Theta Healing dizerem que é uma oração, uma conexão. Que, por exemplo, quando você quer se conectar a alguma rádio, você não precisa procurar no seu dial? Deus é a mesma coisa. E achar ali no teu chiado, né? Achar bonitinho. Exatamente. Deus, o todo, Oxalá, Buda, é uma frequência. Sim. Você tem que entrar naquela frequência. Sim. Você tem que se abrir a ponto de obter essa frequência na sua vida. E essa técnica é muito relacionado a isso. É um veículo aprimorado para que você se conecte. Mas aí também não tem um lance da prática? Porque, por exemplo... Tudo é prática. Tudo é prática. Aí eu venho aqui, faço, sei lá, quantas 1.300 sessões com você, mas eu fico frequentando lugares de baixo calão, lugares que não têm energias boas, enfim, lugares e pessoas e situações e tal. Então, tudo que eu fiz aqui não me resolve ou resolve e vai me tirando daquela energia e me trazendo para uma melhor? Então,
A maioria das pessoas acha que terapia é o famoso eu tô pagando. E que aconteça um milagre, né? Exatamente. Há pessoas que ainda vibram esse estado evolutivo, para não falar outra coisa. Por exemplo, há pessoas que, olha, eu tenho esse problema, eu tô pagando, resolve. Não... Terceiriza a evolução espiritual. Exatamente, terceirizou a cura. E o que acontece? Isso não existe na terapia holística em si. Por quê? É uma caminhada dos dois. O terapeuta, a função do terapeuta é mostrar uma janela onde a pessoa que o procura só vê paredes. Mostrar outro ponto de vista. Mostrar outra maneira de pensar. Por exemplo, ser grato. Eu vejo todo mundo, a maioria das pessoas falando gratidão para cá, gratidão para lá. Só que ele chega no porteiro do prédio dele... E nem olha para a cara. Exatamente. Ele chuta um cachorro na rua. Ele faz isso, ele faz aquilo. Que adiantou? Daí, ele, na sexta ou no sábado ele vai para a religião dele. E nada contra a religião. Só que, por exemplo, um médium. Não dá para a pessoa ser médium na segunda-feira ou na sexta-feira. Ou ele é, ou ele não é. É assim que funciona. Perfeito. Porque tudo é energia, tudo está ligado. Se eu faço o trabalho que eu faço e eu saio daqui, eu vou para um forró da vida. E nada contra forró, adoro. Adoro também, viu? Adoro. Só que não tem mais não tem mais liga, entende? Entendo. E isso é um trabalho interno. Não é que eu virei monge. E não é o forró, não é? Não. É onde só, você está, exatamente, com quem você está, o que eles estão fazendo lá, né? É a intenção. É energia. É energia. Tem pessoas, a maioria das pessoas não entende a carga energética que ela está recebendo no meio dessa transição planetária que a gente está vivendo. Tem pessoas que chegam a tais lugares ou a tais pessoas passam literalmente mal. Dor de cabeça, vômito, ânsia, e elas não entendem o porquê. O porquê está ligado ao chakra umbilical ou sexual. Aonde você entra, com quem você se conecta, você está ligado por esse chakra. E se a pessoa mais sensível, ela entra no campo da pessoa. E se a outra pessoa ou outro lugar estiver com energia densa, a pessoa vai sentir. E isso não quer dizer que ele é um anjo encarnado, ou isso e aquilo. Ele só é um pouquinho mais sensível. E nem que o lugar que você foi, de repente na casa de uma pessoa que você gosta muito e se sente mal, não significa que a pessoa é do mal, que ela te quer mal, né? Não tem nada a ver. Não é assim. Não é assim. Só que é necessário olhar para isso. O que tem em mim que me fez ficar dessa maneira? Entende? A pergunta não é a casa ou a pessoa. O que tem em mim? Porque tudo é ressonância, né? Tudo é ressonância. Até eu entender isso demorou um tempão. Mas é assim, é um dos processos mais penosos do autoconhecimento é parar de culpar o outro. A culpa não é o outro, a culpa... Não é do seu santo, não é do seu orixá, não é do pai, mas o meu pai fazia assim, por isso que eu também faço assim, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm um pouco de síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Bom, vamos para o próximo bloco, então. Tem um recadinho para você.
Adriano, você disse, fala-se muito em quântico, né, em salto quântico, e eu entendi o que é quântico, né, tenho estudado física quântica e tal, por curiosidade também. E aí eu vou fazer essa comparação, você me responda, até porque você também trabalha com mesa radiônica. Na mesa radiônica e na Mahadiaxis, eu senti um salto quântico, uma virada de chave mesmo, em uma sessão que eu fiz, mudou alguma coisa, eu não penso mais de um jeito, não faço mais aquilo que eu fazia, porque, mudou. Se o Theta Healing trabalha com uma frequência altíssima, né? Chega no Theta, que é a penúltima, né? Isso não é também um quântico? A pessoa não muda como a mesa radiônica faz? Ou não? Ou depende mais do trabalho mesmo da pessoa? Muda por 2 fatores. Por essa questão quântica, do salto, vários fatores, quer dizer, não é só 2. Por esse fato de trabalhar com a energia quântica, que é do salto, do spin, pela energia que nós estamos recebendo nesse momento, a Terra inteira está recebendo isso. Os mais sensíveis estão mais aflorados, a busca por terapias alternativas está aumentando exatamente por isso. Essas ferramentas integrativas, elas dão salto sim. O Theta Healing também. Ele não fica de fora disso, porque funciona. Funciona a tal ponto que a primeira vez que eu fiz, que era para trabalhar uma crença minha, pessoal, que eu já carregava há algum tempo, que no meio do autoconhecimento eu identifiquei, e deu tão certo que eu fui fazer o curso. Bom. E isso foi maravilhoso, assim, para mim. Amém. Conta então, quais são as queixas ou as situações que as pessoas chegam aqui e apresentam para você? Então, uma das maiores queixas são crenças limitantes, porque existem padrões de crenças. Aquelas que você traz do seu clã familiar, ancestralidade, algo que você nem conheceu, seu bisavô e a sua ancestralidade, mas inconscientemente você traz pelo seu DNA. Sabe aquilo da pessoa falar, você faz igualzinho a sua avó. Sim, exatamente. A gente comete muito com os nossos filhos. Nossa, igual seu pai, nossa, igual sua mãe, né? Essa crença já vem pelo DNA. E existem as crenças sociais, né? Que é uma verdade absoluta que você compra de alguém. Por exemplo, a maioria está pegando Covid mais pelo jornal do que próprio... Porque ela acredita que já está de tanto ouvir. De tanto ouvir. E isso é uma coisa que infelizmente ainda... E se você atrai aquilo que você pensa, a pessoa atrai essa porcaria desse negócio porque ela ficou pensando nisso. Exato. E não é só isso, e não né? É só, Só que assim, frequência é como se você fosse um ímã. Você atrai o que você está vibrando. É assim que funciona. Isso não é uma lei do Lula ou de qualquer outra pessoa. É uma lei universal. Tá aí várias provas. Você não gosta de algo na sua esposa ou no seu esposo? Olha para você, é ressonância. Ele está com você por ressonância. E é assim que funciona. O jogo é esse. Uma das que eu recebo, que acontece muito e eu atendo pelo Theta Healing, é o divórcio energético. Por exemplo, tem uma pessoa que eu me relacionei e foi negativo o fim, não foi legal para nenhum dos dois. Ela tá longe, eu tô longe, só que é nutrido um sentimento, uma emoção. De uma maneira inconsciente estamos ligados, porque é energia. E geralmente o que acontece? A vida dela não anda legal e a minha também não anda legal. No Theta Healing, você faz esse divórcio mesmo. Energético. Que legal, gente! Muito bom. Mas não é uma exceção, né? Então, depende do andamento. Eu gosto sempre antes de atender, de fazer uma técnica dessa, explicar como funciona, como se trabalha, e eu vejo em que pé estamos. Mas geralmente 2 sessões é feito.
Olha, que maravilha, você que está aí passando uma situação dessa, que legal. Porque criou-se um campo energético enquanto casado, e para se desfazer, leva-se um outro tempo também. Eu passei por isso. É um laço emocional, né? É isso mesmo. E os exemplos mais comuns de que a pessoa... você consegue enxergar numa sessão? Sim, muito. Em uma sessão? Sim, por exemplo, principalmente ligado a crenças. A maioria das pessoas não sabe a força interior que tem. Plexo solar está impedido por algo, e geralmente é uma crença que ele traz de muito tempo, de algo que foi registrado na infância dele. Você não consegue, você não vai para frente, você não dá certo, e ele traz aquilo como somatório na vida. E isso é o que mais aparece no consultório. A pessoa que ela mesmo se diminui. E é sempre, na maioria das vezes, derivado de alguma crença que foi impugnada a ela quando criança. Família, sociedade, por aí vai. Vixe, eu também tenho algumas histórias para contar. A meditação guiada, você fica falando para a pessoa, imagina que você está no mar, imagina que está ouvindo som de passarinho, imagina... É isso? Não. Como é? Ela é bem objetiva. Theta Healing é a energia. A gente trabalha a energia. A meditação está ligado. Ela tem o objetivo de elevar a frequência vibratória da pessoa para que ela chegue nesse patamar do Theta. E ela chegando nessa atmosfera Theta, ela mesmo consegue ver e enxergar a crença dela sendo quebrada. Por quê? Porque é uma visualização. O Theta são várias técnicas em uma só. É uma visualização, é uma meditação que unidas formam uma grande oração quântica. A maioria das pessoas chama o Theta de oração quântica, porque é exatamente isso que acontece. Eu amo a ciência, mas a fé é primordial, não só para o Theta Healing, para a pessoa em si. Sim. Porque fé é o acreditar. E eu não estou falando nada de religião. Não é preciso ser religioso para se ter fé. Tudo que você se entrega, tudo que você faz com amor, dá certo. Não tem como não dar certo. É verdade. Antes de eu para o próximo bloco, vou fazer uma perguntinha, mas tem um recadinho para você. Eu quero saber sobre as contraindicações, se tem, tá bom? Mas já, depois do recadinho. Adriano, então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer idade, qualquer estado físico, mental, psicológico, pode? O Theta Healing não tem nenhum tipo de contraindicação e pode ser feito para qualquer pessoa. Não tem, desde que ela assimile. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer o Theta com uma criança de 2 anos. Sim. Tá? Mas não tem idade, não tem nenhum tipo de barreira. Pode. Você guia e ela faz lá. Pode, e funciona. Porque é energia. Não tem tempo e não tem espaço. Ela simplesmente funciona. Tem muito preconceito em relação a tudo que é online. E eu entendo, eu já fiz parte desse time,
Só que é energia. Depois que você começa a adquirir autoconhecimento, você vai entendendo como funciona o mecanismo. Eu também. Eu ainda confesso que eu tenho algumas resistências com o online, porque eu sou sinestésica. Mas eu vejo que muitas coisas a gente consegue extrair bons resultados e tudo isso que aconteceu está abrindo portas para o online mesmo, Exatamente. né? Graças a Deus, tem gente precisando de ajuda e como você mesmo disse, esse boom, né, de gente procurando, que bom. Mas, vou contar um caso para você. Meu filho mais velho, o Ariel, sempre precisou ser muito benzido, toda semana. Ele não dormia. Acho que eu já contei isso aqui no programa, gente. Ele não dormia. Levei para dona Angelina, ela era uma espírita do kardecismo e benzia com um terço na mão. Ó, pra você ver como é a fé, não importa a religião, né? E aí, o Ariel, ele só dormia bem depois de ser benzida. E aí, um dia, ela falou que não precisava, não podia benzer e tinha que ser à distância. Eu falei, mas como assim a distância? Ela passa só seu endereço para mim, o nome completo. E aí depois eu perguntei para ela, me explicou, então realmente, e aí eu senti, ela falou, da hora, eu vou fazer agora o seu benzimento. Eu senti, ela fez, passou um tempinho, o Ariel dormiu. Funciona. Olha como pode isso, né? Como pode a gente não dar abertura para isso, né? Porque é a maneira que a gente foi criado, né? A ter resistência em relação a diversas coisas. E a energia... É uma crença. Exatamente. Né? E essa crença é muito perigosa, porque ela não deixa a pessoa acreditar. Ela não se abre a entender, a estudar ou a sentir. É verdade. Tem algum exercício que a pessoa pode fazer em casa? Tem vários. Esse que você falou, de ficar em pé, aquele que você aplicou em mim, a pessoa pode fazer? Pode. É um exercício muscular, que a gente chama no Theta Healing, que funciona muito a nível de crenças. Porque... Você quer fazer agora? Vamos fazer? Vamos fazer. A gente vai trabalhar um exercício do Theta Healing, que trabalha as crenças limitantes. Tá. Porque o nosso corpo fala, literalmente. Se a pessoa fica doente, geralmente é algo no seu corpo que você não enxergou e está fazendo de forma negativa, o seu corpo está querendo te mostrar. O seu corpo literalmente fala. Esse exercício vai mostrar isso. Tá. Você vai respirar 3 vezes profundamente, fechar os olhos e olhar para frente. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Relaxa o músculo das costas, da sua escápula. Sinta os seus braços soltos no seu corpo. Simplesmente relaxe. Pense no sim e solte o seu corpo. Você vai pensar em 2 palavras, sim e não. Primeiro você vai pensar no sim e vai soltar o seu corpo. Olha, gente, vocês estão vendo? Será que é perceptível? Eu estou sentindo ele para frente. Por isso que você está na minha lateral. Eu não estou fazendo nada. Para que eu veja. Ele está indo mesmo? Ele está indo. E agora eu quero que você pense só no não. Não. Solte o seu corpo. Ele vai agir naturalmente. Ele fala. A gente aqui não escuta. Olha, ele vai pra... Olha, gente, como assim? Assim, esse é um exercício muito prático. Então eu posso fazer uma pergunta que eu quiser? O seu corpo vai responder. Ele funciona assim. Tem muita gente que tem 80 anos e nunca agradeceu os pés que os levaram durante esses 80 anos de vida. A pessoa massacra o próprio corpo. Ele nem olha. Então eu vou aproveitar. Fica aí o recadinho para você, a gente já volta.
legal isso que eu fiz, né? Então, para quem está em casa, já que o corpo fala, a gente então pode fazer uma pergunta, se concentrar, relaxar do jeitinho que você falou, faz uma pergunta e atribui o sim e o não, e o que o corpo disser é a sua resposta. Sim. Simples assim. Simples Ó, assim. que maravilha. E você falou uma coisa sobre a intuição, né? Que a gente mulher tem e acho que a gente não usa muito mais, né? A gente está perdendo isso. Então, a maioria, por falta de autoconhecimento, não enxerga a intuição como um dom. Como um dom. Como um chicote, por exemplo. E geralmente não ouve o que esse ser divino tem dentro. E na maioria das vezes, quando ouve e não coloca em prática, dá com os burros na água. Ontem mesmo eu falei, gente, por que eu não segui minha intuição? Aconteceu alguma coisa. Eu falei, tá vendo? Quando eu não sigo a intuição, ó, dá esse negócio aí. Quanto mais conectado, mais intuição se tem. E é necessário que isso flua. Geralmente é o quê? É um rio. Só que você, quando não ouve a sua intuição, ou você não medita, ou não olha para si, você vai colocando pedras nesse rio. E daí não há fluidez. Cada vez que você nega a sua intuição, você nega olhar para o seu corpo, você nega olhar para alguma questão que te incomoda, você coloca uma pedra no rio. E o rio não flui. É verdade. É necessário que se veja de outra forma. E aí a gente fica acreditando no fulano que é PhD não sei o quê, na fulano de tal que estudou lá em Harvard, sei lá o quê, mas a nossa experiência a gente desconsidera, né? A nossa maturidade, a nossa ancestralidade, né? O nosso conhecimento e a nossa intuição, a gente não dá mínima, né? Então, como a gente perdeu isso, né? É ancestral, né? Antigamente a gente tinha uma benzedeira em cada esquina. Hoje cadê? Hoje a gente não acha. E foi se perdendo. E as benzedeiras foram se retirando e as farmácias crescendo. Verdade. Né? E na farmácia tá só o paliativo. Porque o que está por trás de um resfriado é o que causa o resfriado. Sim. É emocional. Se não tratar, vai voltar. Todas as doenças são emocionais, né? Todas. Absolutamente, porque o corpo psicossomatiza. Vamos falar então de preço, né? Eu sempre digo que as pessoas falam, tá muito lindo, maravilha, mas é muito caro. E às vezes não é. Quanto custa uma sessão? O valor não é nada astronômico. Ela dura, em média, de 1 hora a 1h30. Dependendo até 2 horas. Não é uma regra, porque é uma coisa muito intuitiva, muito sentida. Eu não leio o script. É uma coisa que sai literalmente do forno, na hora. O valor é R$150 para que você consiga se harmonizar consigo próprio. E isso... E chegar na vibração dos milagres. Que legal! É muito legal. E aí, fica a minha pergunta. Como você lida com muitas energias, tanto negativas quanto positivas, inclusive as próprias, né? Como que você... existe um ritual para você se manter bem? Porque imagina, a pessoa chega aqui com os seus problemas... entrega para você como se você fosse, né, o curandeiro ali, não é, na verdade só um guia, né? Disso. Mas enfim, e aí, como que fica as energias? Elas, né, você tem que se cuidar? Como é? Tem diversas técnicas que eu faço. Uma delas que me ajuda bastante é a apometria, que eu também sou apometra e trabalho aqui na Casa da Luz aqui de Jacareí. É um trabalho voluntário que me ajuda muito. E eu uso a apometria para trabalhar... Para se limpar. Exatamente. Porque senão... Não, senão o meu corpo não aguenta. E você precisa dele para... Exatamente. E quando cura um outro, cura a si mesmo, exatamente, né? É assim que funciona. Que legal. Então, uma mensagem ali. Deixa uma mensagem para quem está te assistindo. A minha mensagem é: cuidem-se e olhem para si, porque você é a estrela do show, não é o outro.
É isso. É isso, muito bem. Bom, a gente está aparecendo aqui embaixo as redes sociais do Adriano. Venha conhecer o trabalho dele, né? Apometria, barra de axis, reiki, mesa radiônica e o Theta Healing. Ó, tá bom, né? Aqui no Espaço Casina que a gente está gravando. A Márcia de Paula também tem um trabalho lindo aqui de constelação e outras coisas mais. Já passou aqui pelo programa. Parabéns pelo seu trabalho na Casa da Luz, né? Um trabalho voluntário aqui em Jacareí. E é uma troca mesmo, né? Você beneficia e é beneficiado. Não, eu é que sou beneficiado lá. Nossa, aquilo é uma paixão. Que bom. Amém. Para você que está no YouTube, novamente, aqui em cima tem todos os outros episódios dessa temporada e de outros programas aleatórios também. Peço para que você se inscreva, que você do Facebook curta a nossa página, comenta, marca seus amigos, você do IGTV também, marca seus amigos, porque eu costumo sempre dizer, Adriano, que esse programa é de utilidade pública. Porque, literalmente. Né? Porque olha quanta informação bacana, né? E as pessoas às vezes se entupindo de remédio, nada contra os remédios, tem casos que são necessários, mas olha quanta coisa, né, que a gente pode ser beneficiado e pedir ajuda. Exatamente. Né? Maravilha. Gente, é isso. Agradeço muito a presença de vocês, a audiência. Recebo sempre as mensagens. Manda pra gente mensagens, né? Perguntinhas pro Adriano, né? Coloca aqui que ele responde. Isso. Venha conhecer, que é um trabalho bem interessante. Certo? Beijo pra vocês. Até o próximo programa. Tchau. Gratidão.